Eu chamo agora o economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, Fábio Bentes, para conversar conosco e nos ajudar a entender este movimento forte para o setor nos últimos meses. Bem-vindo, seja sempre, claro, bem recebido aqui na programação do CNN Money. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Caríssimo, o que temos como uma leitura rápida deste setor de serviços para o último mês, para o mês de maio, que foi apresentado agora pelo IBGE? Dá para a gente ter alguma noção de se o setor está reagindo bem, está resiliente frente a juros de 15%? Acho que a gente pode separar essa análise em dois momentos. Primeiro, um componente estrutural, conforme nós vimos aí na arte que se apresentou, o setor de serviço vem mostrando um desempenho bastante acima da média. Isso desde do período, nesse período pós-pandemia. Só para a gente ter uma ideia, a indústria, desde o início da pandemia, do pós-pandemia até agora, a indústria teve um crescimento de 2%. Hoje, a indústria, o nível de atividade da indústria hoje é um pouco acima só daquele período pré-pandemia. No comércio, o crescimento foi de 13%. No setor de serviços, no mesmo período, no acumulado, o crescimento foi de 18%, no setor de turismo, 19%, e no setor de TI, o crescimento de 93%. Ou seja, houve uma mudança estrutural nos componentes, ou na força desses componentes do PIB brasileiro, do nosso nível de atividade. E existe também um componente conjuntural. Você citou a maior dificuldade que o Comitê de Política Monetária tem para conter o nível de atividade no setor de serviços. O comércio, ele já divulgou essa semana, registrou a segunda queda mensal consecutiva. E o setor de serviços cresce há 4 meses. Ou seja, nesse momento a gente pode concluir que é o setor de serviços que tem mantido essa economia brasileira aquecida por uma questão histórica, por uma baixa resposta que esse setor tem às ações de política monetária. E tudo leva a crer que esse cenário deve perdurar daqui para frente, pelos próximos meses, talvez até pelos próximos anos, diante de toda essa servicização da economia brasileira e mundial no nível pós-pandemia. Portanto, esses dados positivos não chegam a surpreender, não. Perfeito. Quando a gente olha, por exemplo, para dentro do setor de serviços, apesar de estarmos no pico histórico de volume, mesmo valor de outubro do ano passado, e também termos segmentos que, eu estou dando uma olhada aqui, é bem impressionante mesmo. Estão subindo 6% em um ano, 4% em um ano, 3,2% em um ano. É o caso aqui de setor de transportes, informação e comunicação, como você já bem mencionava, e também setor de serviços profissionais e administrativos. Há algum segmento dentro do setor de serviços que não acompanha esse movimento generalizado do setor mais amplo, que tem um pouco mais de dificuldade de lidar com as atuais condições econômicas brasileiras, na tua opinião? Olha, Gabriel, de um modo geral, quando a gente abre essa pesquisa do IBGE, aparecem ali 5 grandes setores. E eles têm, de forma homogênea, apresentado uma tendência de crescimento. Mas, de fato, existem segmentos de serviços com crescimento mais acelerado, justamente esse que você mencionou. Serviços de tecnologia da informação, serviços de transporte, principalmente o aéreo, e isso ajuda a explicar por que o turismo também está passando por um momento tão bom. Recentemente, a Embratur divulgou que o Brasil bateu um recorde na chegada de turistas estrangeiros ao país nos 5 primeiros meses desse ano. Ou seja, há uma demanda crescente por serviços nesse mundo pós-pandemia, e o Comitê de Política Monetária tem uma dificuldade grande de conter o nível de atividade, de conter o comportamento dos preços. A inflação de serviços gira acima do próprio IPCA, que aí a gente viu recentemente também, estourou pelo 6º mês seguido o teto da meta de inflação, mas existe um conjunto de serviços, aqueles prestados das famílias, serviços do dia a dia, que tem crescido também, mas não num ritmo tão pujante quanto esses que você citou. Isso se deve, basicamente, às condições de crédito da população, está com uma taxa de juros altíssima, e o consumidor acaba tendo que alocar gastos em outros setores da economia e um grau de endividamento bastante elevado. Então, em que pese o fato de que as principais componentes do setor de serviço têm crescido nos últimos meses, nos últimos anos, a gente pode dizer isso, a gente percebe, sim,
um ritmo diferente entre os segmentos do setor terciário. Peguei o tablet aqui para a gente dar uma olhada na apresentação do IBGE. Você falava sobre transporte aéreo. Vou tentar destacar do jeito que eu conseguir, tá, gente? Então temos aqui, ó, transporte aéreo, coloquei em azul aqui, separado no nosso tablet. 17% de crescimento nos últimos 12 meses. Se a gente levar em consideração só de maio de 2025 contra maio de 2024, transporte aéreo no Brasil cresce em volume 37,3%. É o caso também de serviços de tecnologia da informação. Vou tentar fazer mais um destaque aqui, porque são muitas letras na nossa tela. Crescimento de 10% no acumulado de 12 meses e de maio contra maio de 2025, no caso ano contra ano, comparando o mesmo mês, crescimento de 13%. A gente não vê este movimento tão espalhado assim. Serviços técnicos profissionais, 7% de alta, outro destaque. Alimentação também, 4,5%. Agora, como a inflação vem batendo nessa prestação de serviços aqui no Brasil? Porque a gente fala de insumos mais caros, por exemplo, para o setor de alimentação, os alimentos estão mais caros, então, consequentemente, também o serviço acaba se encarecendo. É um dos problemas desse crescimento desenfreado, esse crescimento bastante forte, talvez os custos para a prestação destes serviços, Fábio, ou estamos conseguindo, talvez, crescer de forma sustentável com o setor na economia brasileira? Qual que é a tua percepção? A inflação preocupa ou os serviços estão conseguindo repassar preços e mesmo assim continuar crescendo? Esse é um ponto bastante importante, Gabriel. De fato, a inflação alta é um efeito colateral de todo esse dinamismo que você apresentou aí muito bem nessa tabela divulgada pelo próprio IBGE. E a Autoridade Monetária, o Banco Central, o Copom, tem que trazer as expectativas de inflação pelo menos para dentro dos intervalos do regime de meta. E isso ainda está longe de acontecer. Está com o IPCA anualizado na casa de 5,2% e o teto é 4,5%. Então, aos olhos do mais leigo, parece que a economia está muito bem, porque a inflação, né, assim, os setores estão crescendo, e isso acaba gerando aí um reajuste de preços, mas isso cria um problema lá na frente. Aliás, não só lá na frente, como agora. Por conta dessa inflação ainda longe de onde se deseja, a gente tem uma taxa de juros de 15% ao ano, a taxa básica de juros, no maior patamar em quase 20 anos. Foi um problema lá para frente. Esse aquecimento que a gente vê no presente, ele não está garantido lá na frente. Em algum momento, a gente vai ter que esfriar um pouco a economia para que a gente consiga trazer essa inflação para um nível mais baixo. E que, para o consumidor, isso acaba gerando também um impacto. No curto prazo, quer dizer, compra caro, compra a crédito fica mais cara, e o consumidor de baixa renda, que sofreu tanto com a alta, com a pressão dos preços dos alimentos, acaba tendo algum poder de compra. Então, você me perguntou se esse crescimento era sustentável. Ele só vai ser sustentável no momento em que a gente operar uma taxa de juros menor que a atual. O Brasil hoje paga uma taxa de juros real de praticamente 10% ao ano. A gente precisa corrigir isso e a gente sabe que o Banco Central está perseguindo isso, mas com esse excesso de gasto, com esse desequilíbrio fiscal do setor público que a gente tem visto, fica muito difícil. De um lado, a balança pesa para baixo, de outro, a balança empurra para cima. Então, é importante a gente equilibrar a conta pública para operar juros mais baixos e aí sim a gente converge para esse cenário de crescimento sustentável que você mencionou. A gente ainda não chegou lá, não. Perfeito. O Banco Central, na cartinha assinada ontem ao Ministério da Fazenda pelo presidente Gabriel Galípolo, fala de choques na curva de Phillips. Eu vou tentar traduzir aqui da melhor forma possível. É a relação do desemprego com a inflação no país. Isso, claro, qualquer país do mundo, mas o Banco Central cita esta relação aqui no país. Desemprego na casa dos 6%, 6% e um pouquinho a mais, próximo das mínimas históricas. O setor que mais contrata no Brasil é sempre o setor de serviços, é o mais responsável aí pelo crescimento da economia brasileira costumeiramente. A gente vê talvez esta relação de setor de serviço ainda muito forte, puxando também o desemprego para baixo, contratando muito e influenciando também nesta inflação. Como é que você vê esta relação de um crescimento não sustentável, pelo menos por enquanto, com a inflação baixa, mas mesmo assim o setor conseguindo manter empregos? A reforma trabalhista teve efeitos para essa manutenção? É mais difícil, talvez, que
empresário do setor de serviços se desfaça de funcionários por conta desse bom momento econômico? Como é que você vê esta relação entre desemprego, setor de serviços e inflação, por favor? Bom, acho que a gente viu, está muito claro que nesse momento o setor de serviços é a locomotiva da economia. Responde aí o setor terciário, quase 70% do PIB. E se a gente olhar a taxa de crescimento, a gente já destacou isso aqui no nosso bate-papo. O setor de serviços vem crescendo acima do comércio, acima da indústria, tem apresentado um bom crescimento. E, obviamente, o setor de serviços, por demandar muita mão de obra, isso acaba ajudando a manter essa taxa de desemprego mais baixa. Mas, curiosamente, diversos segmentos do setor de serviços têm se queixado de escassez de mão de obra especializada. O melhor exemplo, o setor de TI. Então, em que pese o fato de que o mercado de trabalho, no seu principal indicador, tem apresentado uma dinâmica favorável, a gente está num momento de transformação da economia, do mercado de trabalho. Boa parte do emprego, a maior parte do emprego do setor de serviços é de ocupações não especializadas, sem grande grau de instrução, de qualificação. A gente precisa aproveitar esse momento para qualificar a nossa mão de obra, para aumentar a produtividade da mão de obra e aí para garantir sustentabilidade lá na frente também. A gente tem visto uma invasão, uma epidemia de inteligência artificial, de automação, que já passou pelo agronegócio, pelo agropecuário, já passou pela indústria também há muitos anos, tem passado aí nos últimos anos pelo comércio e cada vez mais se mostra presente no setor de serviços. Então é preciso a gente aproveitar esse bom momento, não para comemorar, mas para aumentar o nível de qualificação da nossa força de trabalho. Fábio, sempre bem-vindo à nossa programação, meu caro economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Obrigado por nos ajudar a entender o momento do setor, o que está pressionando, o que está fazendo com que os serviços continuem crescendo e atingindo estes recordes. Lhe desejo uma ótima sexta-feira e um bom trabalho. Boa sexta-feira a todos, ótimo fim de semana e obrigado por uma próxima oportunidade. Agradecido. Até a próxima.